Olá, pessoal do quinto ano, né? Vamos lá então agora para a terceira parte deste módulo, o corpo humano. E agora a gente vai falar de mais um ou outro sistema ali, que é o primeiro é o sistema esquelético, né? Então, olha lá, o ser humano adulto, tá? Ele tem em média aí 206 ossos. Os ossos estão ligados, então, uns aos outros por meio de estruturas chamadas, né, de articulações. Então, a gente vai ligando esses ossos por articulações. Aqui é uma articulação do cotovelo, aqui é uma articulação do ombro, a articulação do joelho, a articulação do pé, né, e assim por diante. Vamos observar aqui nessa imagem alguns dos nossos ossos, como a caixa craniana. Esse ossinho do braço se chama húmero. Nós temos o rádio, que é o que indica ali o dedão, é o que leva o osso. Deixa eu virar para cá. O osso, e fica complicado mostrar para vocês. O osso aqui, ó, na parte de cima. O de baixo é a ulna. Nós temos os nossos ossinhos da mão, mas nós temos a caixa torácica formada por costelas. Atrás a gente tem a coluna vertebral, o osso da bacia, representado aí pelo lídio, o fêmur, que é o da perna, o maior osso do nosso corpo humano, o ossinho do joelho ali redondinho, a patela, e aí nós temos a tíbia, que fica na parte da frente, e a fíbula, que fica na parte de trás, e o conjuntinho de ossos aí que constitui os nossos pés. Então, só para vocês terem uma ideia, é claro que existem muito mais ossos, né? Os componentes principais desse sistema esquelético são os ossos, as cartilagens e os ligamentos. Ligamentos têm a função de ligar osso com osso, tá? Então, a cartilagem, ela protege as extremidades dos ossos para diminuir o atrito. E as articulações vão contribuir para essa movimentação, né, nesse ligamento entre esses ossos aqui do braço, os ossos da perna e assim por diante. Qual que seria a função principal aí, as funções principais do nosso sistema esquelético? Primeiro, dar sustentação ao corpo, proteger órgãos, né, importantes como o coração, os pulmões, a medula espinal, o cérebro, participar dos movimentos, né? E onde a gente tem as articulações, né, há a presença de cartilagens e de outras estruturas que unem esses ossos, como os ligamentos. Tudo bem? Olha esse texto aqui, ó. No ser humano, a cartilagem é o tecido que forma a orelha. Então, se a gente pegar a nossa orelhinha aqui, a pontinha do nariz é formada por cartilagem, né? O une o osso externo aqui no meio, a gente tem um ossinho também que tem a cartilagem, e a cartilagem também recobre aí as extremidades dos ossos das articulações. Então, essa partezinha final aqui, ó, cartilagem, né? Então, nós temos aí os ligamentos, olha lá, que são essas estruturas, são estruturas aí que ligam os ossos entre si, promovendo então a estabilidade das articulações. Então, onde a gente tem articulação, a gente vai ter ligamento. Para o quê? Para dar estabilidade, certo? Na sequência, a gente tem aí ó, o sistema muscular. Então, todos os movimentos do corpo humano né, dependem da ação dos músculos e juntamente com os ossos, né? E a maior parte desse trabalho está relacionada, então, assim, músculos e ossos. Por isso que a gente tem isso nos nossos movimentos. O sistema muscular ele é formado, então, por alguns componentes principais, os músculos e agora a gente tem os tendões, né? Se no sistema esquelético a gente tinha ossos, articulações, cartilagem e ligamento, agora a gente vai ter músculos e tendões, né? E aí, quais seriam as funções né, do sistema muscular? Participar da realização dos movimentos corporais e da constituição de vários órgãos, né, como o estômago, o coração, o intestino, né, que também realizam movimentos, que são, a gente chama de movimentos involuntários. A gente já vai ver os tipos, né, de músculos que existem. Mas dependendo do tipo, já adiantando esses três, a gente tem um movimento, se ele é voluntário ou se ele é
involuntário, a gente vai ver daqui a pouco. O que eu preciso falar aqui é dos tendões. Os tendões têm a função de ligar, né, o músculo ao osso. Um tendão muito importante é um que aparece aqui, ó, né, na parte de trás da nossa perna, que liga esse músculozinho, conhecido como popularmente, né, a batata da perna, que liga com o osso calcâneo, que é então o tendão, é, tendão de Aquiles, tá? Conhecido como tendão de Aquiles. Um rompimento nesse tendão, a gente vai ter dificuldade para andar, para correr e para movimentar o pé, certo? Mas voltando aos músculos, eles são formados por inúmeras fibras musculares e podem ser de três tipos: músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco. Nós vamos conhecer agora a diferença de cada um deles, né? O músculo esquelético, também chamado de ou estriado, tá? Ele tem o seguinte, ó, realizam movimentos controlados de acordo com a nossa vontade, como os músculos dos braços e das pernas. São chamados de músculos de controle voluntário, né? E estão unidos aos ossos pelos tendões. Então, por isso que a gente tem ali o tendão junto do sistema muscular. Praticar atividades físicas regularmente e seguir uma dieta com a quantidade adequada de proteínas, né, permitem o crescimento da massa muscular, ou seja, o aumento, né, da força e do tamanho dessas fibras musculares. Então, lembrem, o músculo esquelético ou músculo estriado, porque ele tem essas marquinhas aqui, ó, esses risquinhos, né, essas estrias, ele apresenta um controle voluntário. O próximo grupo de músculo é os músculos lisos, né? Que aí a gente vai ver nos órgãos, né, nas estruturas dos órgãos internos. Olha lá, eles recobrem as paredes de órgãos como o estômago, os intestinos, a bexiga e o útero. E neles, né, produzem movimento. Então, eles têm um movimento que a gente não controla. Por isso que eles são chamados de músculos, né, de controle involuntário, pois as suas ações são coordenadas automaticamente pelo sistema nervoso, ou seja, pelo aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Portanto, não estão sob o controle direto da nossa vontade. Por quê? Porque a gente não vai ficar mandando, né, o nosso sistema digestório mandar aqueles nutrientes para dentro daquele caminho todo, né? Até que a gente elimine aquilo que não precisa. Então, automaticamente isso vai acontecendo. Por isso que a gente fala que é controle involuntário. A gente não controla, simplesmente acontece. Isso é importante acontecer para a gente manter a nossa vida. E o último músculo é o músculo cardíaco, né? Que é o que forma o coração, como o próprio nome já diz, e é responsável aí pelos movimentos rítmicos que contraem e relaxam este órgão, fazendo com que ele bombeie então o sangue pelo corpo, né, para todas as células do nosso corpo. Ele também é um músculo de controle, né, involuntário. Você não manda o coração ficar batendo, ele simplesmente fica batendo, né? Fica no tum-tum, tum-tum. Você não faz assim, você não olha para o seu coração toda hora e fala assim, bate coração, bate coração. Não, simplesmente involuntariamente isso vai acontecendo, né? E aí, por último, nós temos então aqui, ó, o sistema nervoso, né? Que ele é constituído aí, ó, pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico, pela medula espinal, né? E pelos nervos que se espalham aí pelo nosso corpo. Qual seria a função do sistema nervoso, gente, né? Interpretar os estímulos recebidos do meio externo, através dos nossos órgãos do sentido, e também interpretar os estímulos recebidos, né, do meio interno, do nosso próprio corpo. E aí decidir o que precisa ser feito e enviar comandos para o corpo reagir. Desculpe. Então, todas as nossas atividades, né, tudo aquilo que a gente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são controlados aí pelo sistema nervoso que nos mantém vivos, né, e nos conecta aí com o mundo. Olha que bacana a função desse sistema.
E eu volto a dizer para vocês, neste primeiro momento, vocês estão só conhecendo os sistemas. Conforme vocês vão indo para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono ano, vocês vão voltar a ver esses sistemas de forma individual e com uma característica um pouquinho mais aprofundada, né? Então, vamos lá. Vamos abrir um parêntese para essa atividade, que é para preencher aí as estruturas que estão sendo marcadas. Então, a primeira é músculo, a segunda é o tendão, o famoso tendão de Aquiles, e a última é o osso, né? É o osso calcâneo, tá? Depois a gente tem aqui, ó, olha que bacana, né? Os ossos, tendões e músculos trabalham juntos para permitir o movimento dos dedos das mãos, né? Os ossos dos dedos, chamados de falange. Então, cada dedinho, cada ossinho que a gente tem aqui no dedo, aqui aparece três, né? É chamado de falange. Então, são conectados entre si por pequenas articulaçõezinhas, né? Que permitem, então, a gente fazer, ó, esse movimento aqui, ó, certo? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!